Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo, as pessoas que estão aqui presentes, aos vereadores, a vereadora e os nossos funcionários em geral. Tenham todos aí uma boa noite. Hoje, dia 19 de setembro de 2022, já peço aí ao nobre vereador, professor Chico, secretário, para que verifique a questão do quórum regimental. Senhor presidente, a todas as pessoas que estão nos assistindo, a nossa vereadora, os vereadores, muito boa noite a todos. Vamos fazer a leitura dos nomes dos vereadores presentes. Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello, Emanuel Andrigo Uffi, Francisco Rossoni Neto, Marcos Edson Jandrei, Marili Scott Boemer, Marco André Ruela, Neia Dair Palvels, Paulo José Borges Cardoso, Paulo Zachetti e Volmir Grunefeld Reis. Todos estão presentes. Obrigado, senhor secretário. Verificada a existência do quórum legal sob a proteção de Deus, declaro aberta, assim, a 30ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. Já convido aí o nobre vereador Claudino Dias de Lara para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la como vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, colocá-la no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa em ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado ao vereador Claudino. Prosseguindo os trabalhos, coloco em votação a ata da 29ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 12 de setembro de 2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aí aprovado, então, por todos. Já peço aí ao nosso secretário, professor Chico, para que faça a leitura do expediente recebido. Então, vou fazer a leitura da proposição, da ementa e autoria, das duas matérias que nós temos. Iniciamos com a indicação 85, de autoria do vereador professor Chico. Indica ao Poder Executivo que determine junto com a Secretaria de Obras e Urbanismo para que seja feito um manilhamento para escoamento de água na Avenida Presidente Jânio Quadros, na frente da casa número 60, do Distrito da Penha. E depois vamos para o requerimento número 18, de autoria dos vereadores Claudino de Lara, Emanuel Andrigo Uffi, Paulo José Borges Cardoso, Ney Adair Palves. Requer informações e documentos referentes às condições de saúde ambiental e do trabalho no pronto atendimento municipal. Já adianto aqui, senhor presidente, que as duas proposições foram solicitadas a serem colocadas na ordem do dia. Será colocada se ninguém se opor. Será colocada sim. Concluí. Já. Dando sequência aí aos trabalhos, peço mais uma vez ao nosso secretário que faça a leitura do dia. Inicio, então, as proposições da ordem do dia com a indicação número 85, de autoria do professor Chico, que diz o seguinte: indico nos termos dos artigos 174 do Regimento Interno ao senhor prefeito de Corbélia que determine junto à Secretaria de Obras e Urbanismo para que seja feito o manilhamento para o escoamento da água na Avenida Presidente Jânio Quadros,
em frente à casa número 60, no Distrito da Penha. Justificativa. O vereador justifica que este é um pedido dos moradores locais, que quando chove prejudica a locomoção dos moradores, pois com a falta desta obra ocorre a degradação do local, sendo elas a erosão e o aparecimento de valetas. Com o manilhamento, vai evitar que a água da chuva escorra na estrada, causando a erosão da mesma e dificultando o tráfego de veículos e pedestres. Desta forma, levando em consideração a situação do local e os riscos iminentes, pede-se que a presente indicação seja devidamente atendida. Prosseguindo os trabalhos, então, aí, na ordem do dia, peço aí ao nobre vereador e secretário Chico, queira fazer aí alguma justificativa, fique à vontade. Só para afirmar, né, que essa indicação já foi feita o ano passado, o pessoal tem um problema sério lá no Distrito da Penha, eles têm um problema sério de erosão. Existe o manilhamento, mas esse manilhamento ele é relativamente profundo, então precisa ser feita uma adequação lá. Então fica na entrada da casa deles, próxima à entrada da casa daquele pessoal, envolve 2 famílias, mas é parte da calçada, que seria a calçada, né? Que ainda não tem ali uma adequação ou aquilo que eu chamaria de urbanização daquele espaço, né? Não tem paver, não tem nada no sentido de uma calçada. Então fica exposto à terra e à erosão, uma ladeira. Então aquilo ali precisa ser feita uma adequação. Então a solicitação nossa, pela segunda vez a gente entra aqui no segundo ano, pedindo a mesma coisa, a gente torce para que desta vez, né, consigamos sucesso e que os moradores sejam atendidos. Continua em discussão. Vereador Paulo do Raio X. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores que nos acompanham aqui da casa hoje, pessoal de casa, nosso amigo que está sempre nos acompanhando aí. Eu sou plenamente favorável à indicação do vereador Chico. A Penha tem vários pontos, várias ruas que realmente precisam de adequação, manilhamento. Tem moradores lá que estão pedindo cascalho nas ruas, né? Chegamos ao ponto das pessoas falar, pelo amor de Deus, coloquem cascalho aqui. Então, eu acho que está na hora, sim, de uma atenção maior. A gente sabe que tem projetos para a Penha, a gente sabe que tem projeto de manilhamento, projeto de asfaltos, mas isso é urgente e tem questões que são emergenciais. Então, realmente precisamos de uma atenção maior, que a administração volte aos olhos para aquela comunidade. Rua da Escuridão, Vila da Escuridão, é complicado. A periferia da Penha, as ruas marginais ali, as ruas que estão ali no perímetro urbano e rural, a grande maioria delas é intransitável. Então, realmente é necessário, tanto nessa como nas demais, lá no Distrito da Penha, uma atenção maior, porque promessas foram feitas, garantias foram dadas do que se faziam, e a gente está vendo que está demorando um certo período para isso acontecer. Então, concordo plenamente com a sua indicação e esperamos, sim, que aquela comunidade tenha uma atençãozinha um pouco maior. Continua em discussão. Vereador Maico. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora. Já vai fazer quase um ano que falaram que as melhorias iam começar na Penha, né? Eu acho que a população da Penha também merece um carinho especial. Não sei o que está acontecendo, porque é sempre a mesma indicação que nós vereadores estamos fazendo. Eu dou os parabéns para o vereador Francisco, que é o Chico, para o executivo atender esse pessoal com mais respeito, né? Porque foi falado que iam atender, e isso já
estão se passando já faz um ano. Então, os responsáveis ou fazem uma reunião com a população de lá, porque eu creio que todos são igual, né? Igual de igual. E é um distrito muito pequeno. Eu acredito que possa ser, sim, resolvido. Eu acho que tem que ser um pouco mais cuidado. Continua a discussão. Vereador Eli Stefanello. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora, os que se fazem presente e os que nos acompanham através da televisão legislativa. A Penha vai ser aí investido a médio prazo, tem muitas coisas a ser feitas lá e esses investimentos, mas isto não quer dizer nada. Nós temos lá 3 ruas, eu estive lá hoje, só com o trator na frente. Então, essas prevenção tem que ser feita até que aconteça a obra maior. Então, porque vai ter a obra maior, então as pessoas vão estar lá e não podem nem sair daquela rua que passei hoje lá. Daí, o que vai acontecer? Se a pessoa chega a passar mal, como é que vai ficar essa situação? Então, nosso secretário, Juninho Piovesan, veja lá e tome essas providências necessárias, aí, agora com urgência, a hora que amanhã parece que vai bem diminuir a chuva, depois da manhã não chove, solucionar essas 4, 5 ruas que tem lá, que estão de calamidade pública. Aí, o restante vai se indo. E logo mais vai ter, lá do nosso próprio deputado, também vai ter do Pacheco, né? Vai ter investimento lá e de outros deputados, mas enquanto isso, vamos solucionar o que está lá com urgência. Então, não vamos ficar mais com enrolação e vamos lá e vamos fazer o problema, vamos resolver, porque se for por indicação, Chico, nós devemos ter feito umas 20 já, né? Então já estamos com 3 mandados de indicação, até agora não solucionou nada. Então, precisamos agir com urgência, porque as pessoas precisam se locomover da sua casa se tiver uma situação de urgência, e daí, como é que vai ficar? Obrigado. A palavra continua aberta. Ney Adair Paulo, fica à vontade. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, a todos aqui presentes, servidores públicos, servidores desta casa e a todos que nos acompanham pela TV Câmara, meu boa noite a todos. Nós, vereadores, aprovamos aqui, por executivo, um recurso de 6.700.000 e até agora nada. E essa questão da Penha, igual eu sempre falo, já é uma questão de 20, 30, 40 anos já. O descaso, o que acontece com a Penha é um descaso, que me perdoe a atual administração, aos administradores que passaram durante esses 30 anos aí, mas infelizmente dá a impressão que alguns bairros aqui da sede e o distrito da Penha parece que sofrem uma perseguição política por parte de quem passa pelo executivo. E parabenizo a você, Chico, por essa indicação, e é lamentável ouvir o que nós ouvimos do vereador Paulo, aonde o pessoal dentro do perímetro urbano está aclamando até por cascalho, talvez por uma questão de pensar em que alguém possa ficar doente, tem que entrar um carro, sair, talvez uma ambulância, coisa parecida, dentro de um perímetro urbano de um distrito igual Nossa Senhora da Penha. Olha a produção, olha o ICM que aquele distrito repassa por ano para a sede aqui, o município. O distrito da Penha representa muito na balança para o setor financeiro do nosso município. E, infelizmente, está deixado de lado, está jogado às traças. Isso eu posso afirmar aqui, sem medo nenhum de errar, que se aquelas ruas da Penha estão na situação que tem, é incompetência de quem está no poder e quem passou nos últimos 30, 40 anos. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, então, colocamos em votação a indicação aí, número 85, da autoria do vereador professor Chico. Em votação, então, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem.
Consideramos aprovado por unanimidade. Prossiga os trabalhos, senhor secretário. Agora vamos fazer a leitura do requerimento número 18, de autoria dos vereadores Claudino Dias de Lara, Emanuel Andrigo Uff, Paulo José Borges Cardoso e Neia Dair Palvos. Requer, nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, que seja prestadas as informações quanto às condições de saúde ambiental e do trabalhador nas instalações do Pronto Atendimento Municipal, o PAM, fornecendo cópia das autuações, recomendações ou relatórios da Vigilância Sanitária da 10ª Regional de Saúde, bem como esclarecendo quais as recomendações já foram sanadas e o planejamento para a correção da integralidade das irregularidades apontadas pelo citado órgão. Requer relatório dos apontamentos realizados pelo Ministério Público e quais dos mesmos já foram solucionados pela administração. E, por fim, esclareça se o pronto atendimento terá suas atividades encerradas. Justificativa. Os vereadores justificam que, em razão da sua atividade fiscalizatória e do serviço prestado pelo PAN ser considerado relevante à população corbelense, tais dúvidas demandam respostas ante a recorrente constatação de problemas básicos da estrutura onde funciona o PAN, bem como as recorrentes intervenções dos órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, que apresentou recomendação administrativa, que se converteu em ação civil pública, e mais recente, a Vigilância Sanitária da 10ª Regional de Saúde, em procedimento de fiscalização, autuou o município. Muito bem. Já colocamos aí, então, o requerimento número 18, né? Dos autores Claudino, Emanuel, Paulo e Ney. Já colocamos em discussão. Vereador Paulo, fique à vontade. Bom, senhores, a gente hoje estivemos eu, o vereador Emanuel, vereador Ney e vereador Claudino. Estávamos aqui na casa e resolvemos ir até a Secretaria de Saúde para tirar algumas dúvidas que a gente tinha, uma dúvida que era comum, com relação ao PAN, à estrutura do PAN. Eu ouvi alguns comentários de que havia acontecido há poucos dias aí uma vistoria da Vigilância Sanitária da 10ª Regional de Saúde, ou seja, do Estado, no PAN, na estrutura, no nosso pronto atendimento. E segundo essas informações é que foram constatados várias irregularidades, vários problemas com relação à adequação da estrutura, e isso nos preocupou. Fomos até a Secretaria de Saúde e eu, pelo menos, voltei mais preocupado de lá do que quando fui, com as informações que tivemos. Realmente, segundo nos passaram, a situação é complicada, quase que insanável, né, pelo que nos falaram. E então a gente resolveu fazer esse requerimento para ter informações oficiais, ou informações concretas e que tirem a dúvida de todos os vereadores. Inclusive, eu sugiro, a gente comentou sobre isso, de repente fazermos uma reunião, todos os vereadores aí na sala de reuniões, uma conversa com a secretária, para que a gente possa ouvir, todos possam ouvir o que a gente ouviu, e que a gente possa, de repente, unir forças aí para ajudar a resolver esse problema, que é um problema que pode atingir toda a nossa população. A saúde é o principal, eu diria assim, o principal ponto de necessidade da nossa população. Se nós não tivermos um PAN, um pronto atendimento que atenda a nossa população, nós teremos grandes problemas. E, principalmente, nós, vereadores, que seremos os primeiros a ser cobrados depois, caso isso possa acontecer. Porque a população vai apontar, e com razão, os vereadores dizendo: vocês não estão fiscalizando, vocês não estão vendo isso.
E nós estamos, deixar claro aqui, fomos buscar informação, estamos pedindo informação para tentar ajudar, tentar buscar a solução para esse problema. Eu acho que somos em 11 vereadores nesse momento, e numa situação dessa não pode haver situação e oposição. Eu acho que a casa tem a obrigação de se unir para trabalhar e defender a população. A minha sugestão é essa, que a gente possa, além dessas informações que virão no papel, eu diria assim, seria interessante a gente fazer uma reunião aí com a própria secretária, de repente com o próprio prefeito, ouvir o que está acontecendo, para que a gente possa, se aceitarem, né, de repente ajudar, buscar a solução, buscar recursos, buscar emendas aí, no futuro próximo, para adequar essa situação. A gente sabe que o município está investindo em vários setores, em várias, eu diria assim, em questões que, de repente, não são tão prioritárias, e nós temos esse problema gritante ali, que é um problema velado, é uma coisa que está escondida, a gente não sabe, ficamos sabendo por acaso, e realmente existe isso. Agradecer, inclusive, a secretária por nos ter recebido, por ter sido clara, né, explicando, tirando as nossas dúvidas, mas volto a falar, seria interessante que todos os vereadores tivessem essa mesma oportunidade de saber o que está acontecendo para que a gente possa se unir, ajudar nesse momento a resolver um problema que é sério, eu diria assim, muito sério, e não podemos deixar piorar. Seria isso, senhores. Então, agradeço aí o espaço e peço a colaboração de todos, e volto a dizer, sugiro, de repente, que a mesa articule essa reunião para que a gente possa esclarecer melhor os fatos. Muito bem, continua em discussão. Vereador Ney. Obrigado, senhor presidente. Como bem falou o vereador Paulo, dessa visita da 10ª Regional da Saúde, fazendo essa fiscalização, e a gente, mesmo sendo leigo no assunto, a gente sabe, olhando, que o prédio do PAN está inadequado, várias e várias irregularidades. Ali só temos uma entrada, não tem uma entrada e saída. Por exemplo, se chega uma pessoa acidentada, com ferimentos expostos, sangrando, aí só não entrar ali, depende da doença que a outra pessoa está ali aguardando, pode ali mesmo pegar uma contaminação e vice-versa. E a gente fica entristecido por saber que a população corre o risco de futuramente até ficar sem o PAN, mas agora é o momento dos 11 vereadores se unirem e, tão logo passar essas eleições, a gente procurar os deputados, que a gente está pedindo apoio para eles, ajudando eles, e conversar com o prefeito, vice-prefeito, e pedir para que os nossos representantes, deputados estaduais e federais, se eles conseguem mandar recursos para o nosso município, para que o quanto antes a gente possa resolver essa situação do prédio do PAN. Como o vereador Paulo frisou, tem algumas coisas aí, algumas obras, alguns reparos, algumas jantas, algumas trocas de grama aí, que não tem necessidade nenhuma dentro do nosso município, sendo gasto, enquanto isso, a população mais carente está correndo o risco de perder o PAN 24 horas. Continua a discussão. Vereador Coelho, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha através das redes sociais e que nos acompanha de forma presencial. Em relação ao requerimento, né, há muito tempo atrás ocorreu uma adaptação naquele prédio, né, ele não foi
feito, né, especificamente para atender o pessoal, para atender a saúde em si. Isso foi uma situação de emergência para atender a população, né? Era a antiga prefeitura, daí foi transformado para aproveitar o espaço, mas é evidente que ele não foi construído e nem projetado para tal atendimento. E nisso foi feito melhoras, mas infelizmente não consegue se adaptar à formatação que a 10ª regional quer, né, que a 10ª regional exige. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa reunião, fazer essa verificação junto à Secretaria de Saúde, junto ao pessoal do Executivo, que assim, trabalhando de forma antecipada, eu tenho total confiança que a gente vai chegar numa solução, né? A gente vai conseguir fazer algo que consiga sanar essas irregularidades propostas para 10ª regional, seja na construção de um imóvel novo para o PAN, ou o PAN indo para algum outro lugar, algum lugar específico. Então é bem bacana, essa parte da fiscalização é muito interessante, trabalhar de forma antecipada para não deixar o povo na mão, principalmente numa situação tão importante, talvez o local que mais atende a população de Corbélia, né, que mais dá confiança para a população de Corbélia, um local que jamais, né, de forma alguma, ele pode ser parado nem por horas, imagine por dias, sem fazer os atendimentos ali. A população merece, né, e a gente vai fazer de tudo para não deixar a população na mão. Obrigado, senhor presidente. Bem, continua a discussão. Não havendo mais discussão, então já colocamos em votação aí o requerimento número 18, de autoria aí dos vereadores Claudino, Manuel, Paulo e Ney. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado, então, por todos. Concluídos os trabalhos aí, então, e não havendo mais nada aí para a pauta de hoje, já peço aí ao nobre assessor William que colha as assinaturas para quem quiser fazer uso de tribuna. Chamamos de imediato, então, o vereador, professor Chico. O vereador Eli pedindo para se ausentar, fica à vontade. Tem que chamar o VAR. É isso, muito boa noite mais uma vez a todos, nossa vereadora, nosso presidente, a todos os vereadores presentes e a quem está nos assistindo lá. Vou fazer uma breve fala hoje, mas eu não poderia deixar de vir aqui em defesa do nosso Distrito da Penha. Distrito da Penha, por mais que nós podemos perceber que muitas vezes se fala que está sendo atendido de alguma forma, nós percebemos que os detalhes, eu vou dizer que detalhes, para quem está vendo de fora, parecem detalhes, e para quem está sentindo a falta do atendimento, não são detalhes, não. Eu apresentei hoje uma indicação do manilhamento, é apenas um ponto específico, onde uma família precisa ter uma adequação no espaço, que seria o espaço da calçada, e ali ocorre uma erosão e aquilo ali dificulta muito a entrada. É só uma família, é só uma casa. Mas nós podemos circular pelo Distrito da Penha, pela famosa Rua da Escuridão, nós podemos transitar ali por várias outras ruas, se percebe a necessidade de fazer também o escoamento das águas das chuvas, de uma forma adequada. Então, precisa desse processo também em várias outras ruas. Essa indicação é porque está atrapalhando e bastante aquela questão específica. Mas eu volto a chamar a atenção do Executivo Municipal e dizer o seguinte, nós temos que prestar mais atenção em determinados locais do município.
em determinados locais do município, da mesma forma que são deixados em segundo, terceiro plano. O bairro Jardim Nova República, aqui da sede, algumas áreas ali localidades ali do distrito da Penha. Nós precisamos de olhar com mais carinho, quem sabe. O bairro, o famoso mutirão aqui, que uma população muito gente boa, as pessoas que nos acolhem, sempre tem algo a nos apresentar. Estamos sempre conversando com eles e sempre as reclamações são parecidas. A sensação que se tem que depois que foi feita a quadra sintética, nada mais precisa ser feito lá no mutirão. Aqui mesmo, na sede. Então, nós não podemos pensar em inovações e melhorias, modernizar a Corbélia construindo rodoviária. Se temos algumas prioridades. Não adianta fazer a prova sem ter feito a lição de casa. Essa é a verdade. Então, precisamos, a gente chama a atenção. Vão visitar, de repente, essas pessoas, ou leiam as indicações com mais afinco. Não sei se está passando pelas mãos dos secretários, ou, de repente, alguém está lendo, está engavetando, e, de repente, o secretário nem está vendo essas indicações. Mas a gente fica preocupado, porque dá uma sensação que as indicações que nós fazemos aqui é só um argumento para que a gente possa discutir sobre alguma coisa e não chega ao executivo. Quer dizer, chega, mas o executivo não lê. É a sensação que se tem. Precisa ser feito esse passeio, essa visita técnica do prefeito nesses locais. Escutem as pessoas também. E não é exagero meu, é de dizer que o prefeito nunca passou por determinada rua. E eu levo junto, se de repente o nosso prefeito ou vice acreditar que é exagero, vamos lá, eu levo lá na frente da casa desse senhor aqui, para vocês verem a situação que está lá. Se ele vai conseguir transitar lá, eu peço para que tu entre com o carro lá naquele local e veja se não precisa de uma adequação. Mas é isso aí, meus amigos. Poderíamos ficar aqui horas falando de problemas e de coisas boas que são feitas. Eu vejo como algo preocupante também essa questão do PAN, que eu acredito que os nobres vereadores que se forem fazer uso da tribuna também vão comentar. A saúde pública, eu sempre digo e falo com uma sensação de felicidade, que o SUS é o melhor sistema de saúde pública do mundo, se ele for bem administrado, se ele tiver recurso, ele é extremamente eficiente, mas se nós não tivermos recurso, se não for bem administrado, nós temos problemas. E quando eu ouço agora a indicação dos 4 nobres colegas, eu me preocupa perceber que estamos com algumas dificuldades em o nosso PAN aqui se manter funcionando adequadamente. Então, nós precisamos, como já foi dito aqui, sim, ter essa reunião, conversar e ver aquilo que cabe a cada um de nós, aquilo que depender dos 11 vereadores, eu tenho a certeza absoluta que nós não vamos medir esforços. E aquilo que depender do Executivo, de repente, auxiliar-nos aquilo que nós podemos fazer para contribuir. Estamos à disposição, senhor prefeito, secretária de saúde, vice-prefeito, e dentro daquilo que for de nossa competência, estaremos, eu peço até licença para o nosso presidente, estaremos à disposição, né, senhor presidente? E as pessoas que vêm me acompanhando aí pelas redes sociais, trabalhando junto comigo pelo WhatsApp, meu muito obrigado. Tenham aí uma excelente semana e fiquem com Deus. Muito bem, o secretário Chico acabou de falar. Já chamamos aí o vereador Paulo do Raio-X. Bom, novamente, boa noite a todos. Eu quero aqui, antes de começar o assunto, os assuntos que eu tenho para tratar hoje, eu quero me solidarizar aí ao nosso colega, o vereador Nene, né, que está passando por uma situação complicada. Acho que a grande maioria das pessoas sabem, né? Dona Gerda, um problema de saúde preocupante.
E é natural, lógico que não tem como um filho, uma família ficar totalmente perdido, desesperado nessa uma situação dessa, né? Então, aliás, só quem não tem mais a mãe do lado para saber o quanto ela é importante para a gente. Eu passei por situação semelhante e, infelizmente, não foi possível reverter, mas tenho certeza que a dona Gerda vai voltar para casa bem, né? Desejamos isso, né? Que todos nós possamos fazer um minuto de oração, fazer pensamento positivo e torcer para que isso se reverta o mais breve possível e tenha sido, né, só um momento aí de preocupação e desespero, mas que Deus abençoe que tudo ocorra da melhor forma possível. Tá? Conte com a gente aí no que for possível, se a gente puder fazer alguma coisa para ajudar. Eu quero falar também aqui que na última quinta-feira eu estive juntamente com o Dr. Luiz, o nosso advogado aqui da Câmara, que além de advogado é um expert em muitos assuntos, inclusive em questão de tecnologia digital. Estivemos em Abelardo Luz, Santa Catarina, eu já tinha comentado há um tempo atrás sobre isso, que isso iria acontecer, para conhecer o projeto da digitalização das escolas, né? Uma tecnologia digital, lousas digitais, né? Onde facilita muito o aprendizado dos alunos e facilita a vida dos professores também. Estivemos lá com duas representantes aí do município nos acompanhando e constatamos que realmente é uma coisa muito bacana, uma coisa que traz resultados positivos. Através de um vereador daquela localidade, o vereador Rubi Esquinato, eu tive o conhecimento desse projeto e fomos lá, inclusive, para buscar o processo de licitação, para facilitar a vida e, de repente, a questão econômica também do município para a realização desse projeto. É um projeto que eu idealizei, vamos deixar claro aqui que vai acontecer sem dúvida nenhuma, mas é um recurso que eu consegui, junto a um deputado federal que eu represento. Não vou citar o nome aqui do deputado, por questão de ética, por questão até de legalidade, mas todo mundo sabe, eu represento o deputado federal que eu represento, e é um recurso que eu consegui. Então, é um recurso, eu, além de indicar, fazer a indicação do projeto, pedir para que isso aconteça, eu consegui também o recurso, consegui o dinheiro por isso, e isso vai acontecer, não tenho dúvida disso. Já tenho o aval do prefeito, agradeço, né, o apoio dele, até porque ele falou que era uma coisa que ele desejava que acontecesse aí nas escolas do município, e nós sabemos o quanto a educação é importante. Nós só vamos conseguir mudar o nosso país, só vamos conseguir acabar com o desemprego, com muitas coisas aí através da educação. Talvez nós não vamos ver lá no futuro esse resultado, mas nós temos sim que buscar isso agora, investir isso agora, para que no futuro isso aconteça. Então, fico feliz em ver que é uma coisa que vai trazer benefício para a nossa população, e volto a frisar, eu fui buscar o recurso, eu pedi para que isso acontecesse, e eu fui atendido com esse recurso para que isso possa acontecer. Por isso é importante termos parlamentares que nos representem e que atuem em nosso benefício quando precisamos. Espero que muito em breve isso possa acontecer faticamente, de verdade. Para concluir, um outro assunto que eu quero citar, que eu quero levantar aqui hoje, é uma questão que eu não sei se eu diria que me preocupa ou me revolta, mas nós estamos vivendo um período eleitoral, um período em que a volta dos paraquedistas acontece,
muita gente que teve a oportunidade de ajudar o município não ajudou. Muita gente que está prometendo que vai fazer, não sabemos se vai fazer ou não. Mas uma coisa muito importante que nós temos que deixar claro aqui é a liberdade do voto. É a liberdade que cada um tem de escolher seus representantes. Talvez a juventude, aí, as pessoas mais jovens não vão saber o que é isso. Mas antigamente a gente via falar muito do tal do voto de cabresto. Era aquele voto obrigado, aquele voto em que as pessoas eram forçadas a votar naquele, porque senão seriam prejudicados de outra forma. Isso não pode mais acontecer. Isso é ilegal, isso é imoral, isso é sujo. E eu tenho visto, inclusive, algumas reclamações de algumas pessoas que chegaram para mim dizendo, eu estou sendo forçado a isso, estou sendo forçado àquilo, estou sendo convidado, mas o convite é uma forma de convocação. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque é ilegal. Para isso existe o Ministério Público, para isso existe essa casa, inclusive, para fiscalizar quando a máquina pública se utiliza para campanha política. E eu digo o seguinte, aqueles que estão sendo forçados a alguma coisa, nos procurem. Procurem o Ministério Público. E não votem naqueles nos quais estão sendo forçados. Porque se tem que ser na força, é porque não é bom. Temos muitos candidatos aí que já provaram que são bons. Temos muitos candidatos que ajudam o nosso município há muito tempo e com certeza vão continuar ajudando. As opções são muitas. Existem boas pessoas. Procurem o histórico, procurem se é ficha limpa, procurem o que já fizeram por Corbélia e procurem também o que já deixaram de fazer por Corbélia, porque temos candidatos que sequer recebem os representantes de Corbélia lá em Brasília. Por isso, é importante saber em quem votar, é importante saber que o voto é a maior arma que as pessoas têm para participar da vida política do Brasil, para ajudar, melhorar, tanto em questão federal, estadual e municipal. Pensem nisso. Votem conscientes, votem com liberdade e votem em quem vocês acharem que deve votar. Nunca na força, nunca na marra, porque isso não existe mais. Senhores, seria isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Muito bem, então chamamos aí o vereador Claudino Dias de Lara. Quero cumprimentar nesta noite, senhores vereadores, senhora vereadora, os funcionários que nos assessoriam nesta noite, nesse trabalho, o senhor William, a senhora Ana, que está sempre prestativa, o senhor Marafon, também, que é sempre presente, o que nos acompanha aqui quase que todas as sessões, o seu Nelson, obrigado pela presença, população em casa, jovens, obrigado pela presença de todos. Quero iniciar a minha fala também, que vai ser bem breve, dizendo que no último sábado eu estive no Centro Cultural prestigiando coralista, né, pessoal que veio se apresentar como forma de coral ali, através da educação, através da cultura, o Marcos, que muito bem ficou organizado o coral ali do povo, estava lotado o Centro Cultural, 5 cidades se apresentando, tive a oportunidade de estar naquela noite, naquele momento, naquela ocasião ali, cidade de Medianeira, cidade de Umuarama, Nova Santa Rosa, Cascavel e Corbélia. Parabéns, estava muito bem organizado, muito bonito, muito produtivo, que continue sim, e que Corbélia
não pare só nisso aí, que dê continuidade. Claro que a secretaria, seja ela qual for, sozinha não consegue fazer nada se não tiver um aval do executivo. Então, a gente parabeniza o executivo. Estávamos lá, eu e a Luana, chefe de gabinete, naquele momento, então, acompanhando todo aquele belíssimo trabalho. Parabéns, então, em nome da Silvia, secretária da Educação, parabenizo todos pelo esforço e dedicação. Quero me dirigir ao pessoal, à população, ao povo do Jardim Vera Lúcia, por quem eu tenho muito carinho, respeito e admiração. Quinta-feira à tarde, eu estive conversando com uma parcela da população do Jardim Vera Lúcia, principalmente aqueles moradores que moram próximo à rua Formigueri. Aquela rua lá que já foi bastante polêmica, discutida, falada, aquela rua lá que era para ter feito, até o presente momento não foi. A empresa que pegou para fazer aquela obra não deu conta. Eu, como vereador, na ocasião, cobrei muito aquela empresa, cobrei administração, tanto que aquela empresa foi rompido o contrato dela, porque uma empresa que não fez o que estava no contrato. Agora temos uma nova empresa que pegou para fazer aquela rua Formigueri. Então, conversando com a população, uma parcela, conversei com o seu José, conversei com o Valdo, conversei com o Márcio, estou conversando com a população. Quinta-feira, como eu já falei, eu estive lá conversando com o pessoal. Daí, sexta-feira, novamente, eu estive conversando com o pessoal, com os moradores, população do Jardim Vera Lúcia. Como eu já disse, que tenho meu respeito, meu carinho, pertenço também àquele bairro, por isso que sempre quando precisar dos vereadores, se pensar em mim, pode me cobrar, que eu estarei sempre à disposição, cobrando, brigando por aquele bairro. A gente pede assim, eu sei que agora iniciou-se também uma nova etapa, digamos assim, da construção daquela rua. Peço a todos os moradores, principalmente que estão próximos à rua, que tenham um pouquinho de paciência, de cautela, prudência, porque eu sei que não vai ser fácil. Quando é chuva, é barro, quando não é barro, é poeira, é buraco, é manilha. A empresa que pegou, a gente vai estar sempre fiscalizando, cobrando por perto, sempre estaremos lá. Qualquer coisa pode nos cobrar, pode cobrar esse vereador que eu estou lá e vou cobrar a administração, sim. Conte com a gente, ok? Um abraço, povo do Jardim Vera Lúcia e de toda a população de Corbélia. E tenha uma ótima semana e boa noite a todos. Muito bem, então, chamo agora o vereador Ney Adair Paulos. Meu boa noite a todos. Mais uma vez uso essa tribuna para, infelizmente, questionar a questão da saúde. Na última sexta-feira estive fazendo uma visita para uma senhora doente na Vila Unida, Dona Maria Inês Paz, aonde que ela passou mal durante a visita que eu estava lá. Trouxe ela no PAN, foi muito bem atendida pelo médico, pelas duas enfermeiras que lá estavam. Só que, infelizmente, tem coisas que a gente não pode deixar de mostrar aqui. Principalmente quando a gente tem prova concreta, provas reais, e pode falar tranquilamente, sem correr o risco. O médico prescreveu para essa senhora 3 raios-x diferentes, um do outro. Acredito eu que já era passado da meia-noite, tranquilamente. Eu acompanhei essa senhora na ambulância, onde a motorista da ambulância era a Eliane Dalmaso. Chegamos lá no hospital Santa Simone, com a prescrição dos raios-x que essa senhora precisava fazer.
Chegamos lá, fomos atendidos pelo profissional, aonde ele tirou 2 raios-x desta senhora. Na sequência, assim, encaminhamos para dentro da ambulância. Dentro da ambulância estava lá eu e a dona Maria Inês. De repente veio o profissional do raio-x, mandando a Eliane abrir novamente a porta da ambulância. Ela abriu. Aí ele me relatou o seguinte: como está muito difícil a situação para ler esse pedido prescrito pelo médico, eu acabei olhando de novo e constatei que tem mais um exame. Naquela noite, vocês todos lembram, estava frio. Aí vai lá, a dona Inês, sai de dentro da ambulância de novo, vai lá, mais uma vez faz o outro raio-x que faltou. Eu não sei o que estava acontecendo ali, se eu não tenho muita prática no assunto, se era problema no toner, ou se estava faltando tinta no tubo, o que acontece. Mas eu já tive a oportunidade de mostrar, na mesma noite, na mesma madrugada, mostrei para um amigo meu, José Mariano Bloemer, pedi para que ele lesse. Ele falou, é meio complicado. O José Mariano, me lembro que eu falo, é o Zezinho do Ouro Verde, marido da vereadora. Mostrei hoje também para o vereador Paulo, para o vereador Claudino, o vereador Chico, o vereador Emanuel. Então, às vezes, eu ouço muitas pessoas falar, o Ney persegue, o Ney é perseguidor. Mas tudo que eu venho aqui para reclamar, para corrigir, para que façam bem feito, para que não tratem a saúde pública com tanto descaso, eu mostro para todos os vereadores. Não é segredo nenhum. Várias e várias vezes já mostrei para todos. Então eu peço encarecidamente ao senhor prefeito, ao senhor vice-prefeito, à secretária da saúde, olhe um pouquinho com mais carinho para a saúde, porque infelizmente quem depende 100% da saúde são pessoas carentes, são crianças, são pessoas de idade, são pessoas que realmente, se lá estão de madrugada no pronto atendimento, porque realmente precisam, necessitam muito da saúde. Mas a gente está vendo de uns anos para cá que, infelizmente, a nossa saúde pública de Corbélia está sendo tratado com uma falta de carinho, uma deselegância enorme, e a gente pede encarecidamente aos gestores que olhem com um pouquinho mais de carinho para a nossa saúde pública de Corbélia. Um abraço a Ney, todos. por gentileza, me permitam Pois não, vereador. espaço-tempo, eu estava sinalizando aqui. Quando o senhor chamou a atenção aí com relação à saúde, eu me lembrei que quando eu fiz a tribuna aí eu esqueci de fazer um comentário, então o senhor me permite esse espaço. Tem um pessoal do Ouro Verde pedindo para que eu auxilie eles, e os demais vereadores podem ajudar a entender o que ocorreu com relação a uma doutora. Então, muitas vezes, quando se demite um funcionário, eu acredito que seja importante que a população entenda o que aconteceu. Então, se trata da doutora Caroline Fedato. Segundo o que me relataram, uma doutora que, para o serviço prestado, segundo o que me relataram, é uma excelente profissional. Uma pessoa que, segundo as pessoas que eram atendidas, que foram atendidas por ela, uma médica excelente. Tudo bem. Essa é uma questão que não sou eu que vou questionar. Mas, e de repente, essa doutora chega num determinado dia lá, parece-me que ela foi exonerada ou licenciada, alguma coisa que não aprofundei ainda, por e-mail. Chegou lá, já estava demitida. Então, assim, não é uma profissão qualquer. Não que exista a profissão que seja superior a qualquer outra, mas quando se trata de saúde, nós precisamos de ter assim um carinho especial, né? Então, que pelo menos explique às pessoas
qual foi a falta que essa doutora cometeu. E as pessoas de lá, os munícipes, estão falando em fazer abaixo-assinado, querem conversar com os gestores municipais, tentar motivar os gestores que tragam ela de volta. Então, assim, eu creio que seja importante a gente sensibilizar a secretária de saúde para que, quando ocorrer algo desta natureza, que comunique às pessoas. Eu acho que os gestores municipais, eles trabalham para a população. A gente tem que ter um mínimo de respaldo, né? Porque somos nós, munícipes, que estamos aí levando eles a contratar essas pessoas. Então, eles não têm total liberdade, né? Então, o que aconteceu? Se a doutora cometeu algo que realmente implica, né, nessa demissão, é inquestionável. Agora, sim, comunique as pessoas, converse com as pessoas, ainda mais quando se trata de uma comunidade em que são pessoas tão acolhedoras, tão amigáveis. Eu trabalhei 4 anos lá no Ouro Verde, eu sei muito bem o que é ser acolhido. Então, faz alguns anos já que eu não trabalho mais lá, e eu chego lá como se eu tivesse parado de trabalhar lá semana passada. Então, assim, é importante isso. Então, eles se apegam muito a um profissional, especialmente se tratando de uma médica. Então, agradeço aí pelo tempo, muito obrigado, e eu espero que o nosso executivo e a secretária de saúde observe essa questão que eu levantei. Obrigado, professor Chico. E, inclusive, hoje eu recebi a ligação de algumas pessoas do Distrito Ouro Verde do Piquiri, aonde eles vão vir até a sede amanhã, para a gente conversar pessoalmente, onde estão indignados com o afastamento dessa profissional. Mas eu não quis comentar nada aqui sem antes ter a certeza do que aconteceu, como que era o atendimento, o procedimento dessa profissional, para talvez na outra segunda a gente fala em tribuna não, mas eu quero saber o que aconteceu, ouvindo, sim, as pessoas do distrito que usam a saúde pública lá daquele distrito. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, então, vamos aí para a última inscrita. Mariri, fique à vontade. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam nesta noite, mais uma vez aí, boa noite. Alguns assuntos que eu teria aqui em pauta para falar já foram aqui comentados, então vou dar uma pincelada aí no que o professor Chico falou aí da UBS. Também eu estou recebendo aí umas mensagens e vindo nos grupos lá do distrito. Houve também uma redução do horário de atendimento noturno. Era até às 22 horas e agora é até às 20 horas. O pessoal está questionando. Eu participei de uma reunião com a secretária e sobre esse caso aí ela explicou que não tem demanda e tal, né? Mas as pessoas estão reclamando. Então eu digo o seguinte, vamos aguardar, né? E ver se tem demanda, se vai ficar alguém sem atender, se até esse horário que foi mudado é suficiente ou se precisa voltar, né? Então, eu acredito que a gente aguardar uns dias para ver como que procede aí os atendimentos e depois eu quero retornar a falar aí com a secretária. E o professor Chico disse, realmente temos outra profissional, também foi tratado lá, mas eu acho que não vem ao caso aqui eu relatar, porque eu terei que dar nomes, aí eu acho que não vai ficar muito interessante. A questão do Distrito da Penha, com certeza, ali é de extrema urgência. Eu fiz uma indicação há um tempo aí em outra rua e que ela fica totalmente alagada. Além disso, ainda tem uma valeta enorme que a enxurrada cada vez vai diminuindo, deixando mais estreita a rua. Então, assim, é de extrema urgência que sejam feitas aí algumas melhorias, até que se saia aí alguma coisa concreta. Acho que dia 26 ou 23 é para sair uma licitação que é de manilhamento, asfalto, em algumas outras ruas lá da Penha,
não é essa citada hoje, nem é a que eu tinha feito a indicação, mas o Distrito da Penha está sofrendo, sim, com isso. Mas, como eu falei, na última segunda-feira, eu teria aí uma participação num congresso em Curitiba. Fomos eu, a Silvia, a Elise e a Patrícia, a Silvia, a Elise, que é responsável pela educação especial do município, e a Patrícia, Congresso Interamericano de Autismo e Políticas de Inclusão em Curitiba. Nós já vimos aí, eu junto com o vereador Claudino, já foi falado isso aqui várias vezes, né? Já trabalhando e lutando aí por essa causa. E a gente foi lá neste evento maravilhoso. Entre tantos temas, foram 3 dias, né? Terminou no domingo ao meio-dia. Entre tantos temas e palestrantes, ouvimos aí o Dr. José Salomão Schwartzman, uma das maiores referências em autismo no Brasil. E o que mais me deixou impactada, emocionada, curiosa para conhecer melhor, para ler, já estou lendo, já estou buscando, foi o William, um jovem palestrante, muito jovem, que está estudando, terminando seus estudos, não me lembro se é mestrado ou o que é, mas é um estudioso. E ele é um aluno que tem o transtorno do espectro autista, que nos abriu os olhos para muitas questões. Então, assim, tudo que eu falar aqui é pouco do que a gente aprendeu, do que a gente ouviu, do que a gente entendeu que está acontecendo por aí e do quanto nós precisamos nos correr atrás, ir em busca. E não é eu sozinha, não é o vereador, eu e o vereador Claudino, é assim, somos todos nós. A pessoa com deficiência sempre esteve longe de espaços de muitas falas, de muitas decisões, né? Seja qualquer que seja a situação, ou é por isso, ou é por aquilo, ou porque não consegue chegar no espaço, porque ele é cadeirante, não consegue subir a escada, ou não tem acesso nenhum, ou porque ele não ouve, ou porque ele não é estudado. Sempre, a gente sempre se encontrou, por muitas vezes, aí, algum motivo, né, para que a gente não os ouça, né? E isso é inadmissível. Nós também somos inferiores naquilo que nós não entendemos, naquilo que é novo, naquilo que a gente não sabe nada, né? Então, assim, a gente também tem diferenças, né? Por exemplo, eu sou professora, pedagoga dos anos iniciais, do magistério, tenho uma área diferente da do professor Chico. Então, assim, lá na área dele, eu tenho que estudar para mim falar alguma coisa, tenho que ler. Então, eu também sou diferente nisso aí. E, com certeza, ele também tem alguma diferença. Desculpa te usar aí, professor, mas nós precisamos entender o autismo. Precisamos estar atentos. Eu falo aqui de autismo porque é o que a gente está indo atrás, está estudando, mas é de todas as pessoas com deficiência. Precisamos de reuniões, palestras, workshops. Já estamos começando. Corbélia já tem a AFA, que é a Associação das Famílias Autistas de Corbélia. Já tivemos 2 encontros no Centro Cultural, tivemos encontros aqui, fomos lá nesse congresso. Então, assim, precisamos passar isso para a comunidade, precisamos disseminar as informações, o conhecimento sobre autismo e muitas outras deficiências. Muito pouco sabemos. Eu ouvi lá do William e fiquei pensando assim, olha, foi da gente perder o sono pensando na fala dele. Porque a gente fala assim, o autista precisa de rotina. Eu falo isso, eu tenho uma pessoa autista na família. E quem é de nós que não precisamos de rotina? Não é uma rotina nós estarmos aqui na segunda-feira, todas as segunda-feiras, às 19 horas? Não é uma rotina a gente levantar, bater o ponto e trabalhar, dar aula até meio-dia, sair para casa, almoçar, voltar, dar aula à tarde, sair para casa, voltar, lavar roupa, passar roupa, cuidar de filho? Não é uma rotina? E onde é que está a diferença? Está só na nossa falta de conhecimento, de entendimento. Fazemos isso por mal? Não. Não conhecemos. Eu pego um pouco do que o Paulinho falou, um pouco lá, e tomo para mim por verdade, né? E daí a gente fala, olha, tem um autista ali, precisamos não fazer muito barulho, porque o barulho atrapalha ele. Precisamos. Isso aí é o mínimo, né?
mas é um mínimo que atrapalha muito. Então, quando a gente está num local que tem um autista, que ele precisa usar um fone, lá tinha com fones, tinha cadeirantes, tinha de todas as deficiências. É porque é complicado. Ai, só porque estou falando alto, né? Não é. É muitas vezes maior para o autista o barulho no ouvido dele. Tipo assim, muitas vezes. Eles têm uma audição muito sensível. Então, está 2, 3 pessoas conversando alto, já está atrapalhando. Então, assim, nós precisamos de formação. Formação, e conversando com a Elise, formação e conhecimento. Formação para os profissionais da educação que estão trabalhando com essas crianças, porque não é só ter cuidado, ter amor, ter carinho, ter atenção. Precisamos de formação mesmo. Precisamos nos informar, precisamos nos unir. Temos que fazer não só pelos autistas, mas sim por todos com deficiência. E nós temos que estar juntos, não só eu como vereadora. Eu hoje estou vereadora e eu tenho vontade, é meu desejo, é meu intuito de fazer alguma diferença na vida das pessoas. Então, é preciso que o legislativo, que nós estejamos atentos às normas, às leis, às mudanças, mas precisamos também que o executivo faça com que essas leis, essas demandas aí tenham funcionalidade. E aqui eu não estou criticando, pegando no pé, nada disso. Nós precisamos aqui fazer a nossa parte, lá precisa fazer a parte deles também, para que isso reflita naquela pessoa, né? Que importa se é criança, se é adulto ou não, tenha aí um melhor atendimento. Nós temos leis, só para exemplificar, nós temos leis que garantem que 5% dos brinquedos, de tudo que tem num parque, sejam adaptados. Como é que estão os nossos? Então, assim, essa lei já existe, nós não precisamos fazer essa lei. A gente só precisa verificar que ela seja cumprida. E às vezes acontece de não ter por falta de conhecimento. Nós ganhamos um parque lá, no Ouro Verde, também vou cuidar para não dizer aqui o nome aí do deputado, mas todo mundo sabe, né? E tinha um balanço para deficiente, para entrar com a cadeira de roda. Infelizmente, foi o primeiro que foi danificado. Porque, assim, as pessoas nem sabiam, achavam que era para ir 7, 8 crianças lá, embalar, era para ir adulto, era para ir... Falta, assim, de conhecimento. Então, assim, estamos caminhando a passos lentos, mas a gente precisa acelerar um pouquinho, e é com formação e com conhecimento. E não podemos parar por aí. Cada um precisa fazer a sua parte para que a gente possa acelerar. O mês de setembro, ele é dedicado a dar visibilidade à inclusão social, Setembro Verde. Inclusão social da pessoa com deficiência. Ele é celebrado nacionalmente. Então, eu deixo um convite, um apelo. Vamos aproveitar esse finalzinho do mês de setembro aí e procurar alguma leitura. Procurem lá pelo William, né, ou pelo Dr. Salomão, para a gente ouvir um pouquinho, ou ler, ou perguntar para alguém que tem mais informação, para a gente se informar um pouquinho aí sobre o Setembro Verde, sobre a inclusão social. Desejo aí uma ótima semana. Vereador Nene, com certeza estamos em orações, né, para que a sua mãezinha saia rápido, se recupere, né, e volte aí ao seio da família com saúde. Desejo a todos uma ótima semana e uma boa noite. Obrigado, a vereadora Marili. Tudo bem. Ainda em tempo, também quero aqui me colocar à disposição aí do vereador Nene, devido ao momento que ele está passando com a mãezinha dele, viu, Nene? Conte conosco aí, que estamos nesta casa aqui para sermos unidos na hora que um precisar do outro. Então, conte comigo, tá bom? Então é isso. Também quero ainda em tempo, pessoal, deixar aqui meus parabéns aí, né, ao pessoal aí que organizou aí, através do Patrick, né, Patrick Furlan, que também trabalhou comigo, que organizou aí
o encontro de corais. Eu, infelizmente, não tive oportunidade de ir lá, né? Não deu, mas fiquei sabendo aí do grande sucesso que foi. Então, parabéns a todos vocês aí que estiveram presentes e aos organizadores também. Tá bom? Concluído aí, então, os trabalhos dessa noite, declaro assim encerrada a 30ª sessão ordinária e convido a todos para a 31ª sessão ordinária na segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022, às 19 horas. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite.